12 horas e 35 minutos e chegou a hora de Contexto com o escritor Tarzan Leão. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. Olá, tudo bem com você? Certamente você já sofreu por algum motivo na sua vida. Sofreu porque estava doente, sentindo dores. Você sofreu quando a enfermidade se abateu sobre você e aquilo provocou uma inquietação muito grande. Mas nós também sofremos, e você também deve ter sofrido, não por uma dor física, no corpo mesmo, mas muitas vezes nós somos levados ao sofrimento por questões psíquicas, por questões para as quais nós não temos uma solução, uma cura, digamos assim. Imagina quando você perde alguém que você ama muito, uma pessoa com quem você tem um relacionamento muito próximo, e aí você sente aquela dor enorme dentro de você. Essa é uma dor que, eu diria, não tem cura, porque a busca da cura é a superação mesma, para que aquele sofrimento, para que aquela dor já não nos domine ou não tome conta de nós tão profundamente. A questão do sofrimento foi debatida por duas pessoas que têm uma importância muito grande dentro da história do cristianismo recente. A primeira, que escreveu um livro muito dentro do existencialismo, mas já com uma reflexão um pouco cristã também, foi Kierkegaard. Ele tem um livro chamado O Sofrimento Humano, em que ele trata dessa questão de modo profundo, filosófico e num âmbito muito existencialista. Mas há um livro também na literatura cristã, que é de certa forma um clássico, de C.S. Lewis, um cristão inglês. O livro dele se chama O Problema do Sofrimento. Esses dois livros, então, trabalham essa questão da dor e do sofrimento. E C.S. Lewis traz também a pergunta dentro do seu livro: por que é que um Deus infinitamente bom permite que as pessoas sofram? Bom, nós sabemos que o sofrimento humano, do ponto de vista cristão, ele se dá como consequência do pecado que está aí no mundo e que faz com que tantos problemas aconteçam. Mas também, e aquele sofrimento que é provocado sem ter uma relação de causa e efeito com o pecado? Imagina o sofrimento de Jó, por exemplo, aquele personagem bíblico. Ou quando nós nos deparamos com catástrofes naturais. Imagine agora o Rio Grande do Sul está enfrentando talvez o maior problema natural que tenha vivido nos últimos 100 anos, ou muito mais do que isso. Aliás, eu imagino que na história do Rio Grande do Sul não tenha havido nada parecido com o que está acontecendo agora. É claro, ali nós sabemos e podemos até conjecturar que tudo isso que está havendo no mundo, porque nós temos notícias de cheias, de enchentes em muitos lugares, não é só no Rio Grande do Sul, embora que não naquela proporção, nós sabemos que isso é em grande parte por causa dessa crise climática que nós vivemos, que foi provocada pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, pelo mau uso que nós fazemos da natureza. Isso não é algo fortuito. Há anos que vem sendo anunciado pelos estudiosos da área, os que se dedicam às questões ambientais, às questões meteorológicas, enfim. Mas, então, nós podemos dizer que aquele é um sofrimento que também é provocado pelo pecado, à medida que o pecado faz com que se gere desequilíbrio ambiental. Porém, como explicar o sofrimento dos animais? Sim, os animais sofrem, os animais sentem dor. Como, então, nós podemos explicar isso a partir de qualquer ótica filosófica ou teológica, uma vez que o animal não tem consciência, ele é sem ciência, ele não sabe, ele não peca de forma como nós pecamos, premeditado, tendo consciência que estamos desobedecendo um código, uma norma, uma lei. Como, então, explicar o sofrimento? Não há uma explicação
que seja satisfatória nem no âmbito da filosofia, e talvez o existencialismo tenha estudado mais profundamente o assunto, mas também no âmbito da teologia, no âmbito bíblico, nós não temos nada que explique de forma convincente a presença ou a existência do sofrimento humano. O fato é que as pessoas sofrem, o fato é que nós passamos por momentos de grande sofrimento na nossa vida, e aqueles que têm fé devem buscar então em Deus, na sua fonte de fé, um motivo ou uma causa para superar o sofrimento. Enquanto isso, nós vamos aqui vivendo neste vale de lágrimas, tão envoltos em dor e sofrimento. Shalom. Até semana que vem, se Deus quiser. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.